aleluia, 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 glória a Deus. Por isso, aquela senhora estava ficando doente, porque ela não obedecia à receita. O médico havia mandado tomar um comprimido, ela tomava 3, 4, 5 de uma só vez, estava se automedicando, estava se dopando, e ali o remédio demais estava atacando as suas pernas, a sua locomoção, impedindo aquela senhora de andar, sentindo dores, fraqueza nas pernas. E ali eu disse para ela: obedeça a receita do médico e a senhora vai melhorar. E ela começou a tomar a receita na hora certa, na medida certa. E também eu orei em favor daquela senhora, ungi com óleo, ministrei em nome do Senhor Jesus Cristo, e ela ficou abençoada. Ela pôde andar sem se apoiar naquelas bengalas, porque o problema era a automedicação, o problema era a desobediência à receita. Quando você desobedece à receita de Deus, o inimigo entra na tua vida, o inimigo vai destruir a tua vida, vai te levar para o mau caminho, vai te levar para o caminho largo. Mas quando você obedece à receita de Deus, você anda no caminho estreito, no caminho apertado, no caminho difícil, que é o caminho da vida eterna. Eu quero dizer também acerca da receita. A receita de Deus, ela não é manipulada. Muitas receitas dessa terra são manipuladas, são modificadas. Aquela pessoa pega a receita e diz: eu vou modificar. Em vez de eu colocar tal produto nessa receita, eu vou colocar outro produto. Modifica aquela receita. Assim tem sido feito nessa era, nesses últimos tempos que nós vivemos sobre a terra, que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, que seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de dificuldade. Você pode ler 2 Timóteo 3, verso 1 ao verso 9, e é esses tempos que nós vivemos, e tem surgido falsos profetas, falsos mensageiros, torcendo a Bíblia, torcendo a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, em Gálatas capítulo 1, verso 8, ele diz: ainda que eu mesmo, um anjo de Deus, vos traga outro evangelho, diferente desse evangelho que é pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Não dê ouvido a essas pessoas que torcem a palavra de Deus, que estão enganando o povo, que estão dizendo que Deus não exige nada, pregando o evangelho liberal, o evangelho mundano. Mas siga a receita como ela é, porque a receita de Deus, ela não é modificada, ela não é manipulada, ela continua a mesma, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo. Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando você recebe a receita, o que você vai fazer com a receita? Talvez muitos pegam aquela receita no médico e olham aquela receita e dizem: sabe de uma coisa, eu não vou tomar esse remédio custa muito caro, eu não vou comprar esse remédio, e acabo até rasgando a receita, o remédio que traz salvação à nossa alma, o remédio de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, que purifica as nossas iniquidades. É um remédio muito caro. O preço que Jesus pagou foi um preço muito caro, lá na cruz do Calvário, morrendo por mim, morrendo por ti, mas o preço já está pago. O remédio é gratuito, o sangue de Jesus para te purificar, o sangue de Jesus para te dar a vitória
sobre Satanás, porque o nosso Deus, o nosso Mestre, já pagou o preço da tua salvação, da tua vitória, de uma vida abençoada, de uma vida feliz, de uma vida de sucesso, de uma vida de realizações, de uma vida abundante. Ele já pagou o preço por mim e por ti. Muitos ouvem a palavra de Deus, não aceitam, rasgam a receita, jogam a receita no lixo, não dão crédito à palavra. Outros recebem essa receita e dão crédito e dizem: eu vou fazer o tratamento completo. Jesus te chama para fazer um tratamento completo. Não adianta o médico te mandou tomar o remédio 4 meses, você toma 1 mês, depois desiste, não adianta nada. Muitos vão na igreja, alguns cultos, depois desistem e voltam atrás, voltam para o mundo, voltam para o lamaçal do pecado, voltam para as coisas erradas, voltam para os vícios, não adianta nada. Você tem que fazer o tratamento completo, conforme a receita, conforme a palavra de Deus, e Deus vai te dar uma libertação completa. Deus não faz nada pela metade, Ele faz a obra total, Ele faz a obra perfeita, Ele faz a obra poderosa. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a obra de Deus: espírito, alma e corpo. É uma obra completa, é uma obra total, é um tratamento completo para uma nova vida. O tratamento completo para um homem, uma mulher que quer agradar a Deus e viver guiado, dirigido e orientado pela sua palavra. Veja bem, outra pessoa, ela não rasga a receita. Aquela pessoa recebeu a receita, leva consigo, mas chega em casa, em vez de comprar o remédio, em vez de ir numa farmácia. Podemos comparar a igreja com uma farmácia, onde você encontra tudo que você precisa, encontra o remédio para a sua dor, para o seu sofrimento, mas aquela pessoa de repente chega lá na sua casa, guarda a receita numa gaveta e não usa a receita. O que adianta isso? Muitas pessoas têm a Bíblia na sua casa, põe a Bíblia lá numa estante muito bonita, uma Bíblia até com um enfeite dourado na capa, e a pessoa coloca a Bíblia ali de noite, a pessoa abre a Bíblia e diz: eu vou colocar no Salmo 91, para o meu sono ser tranquilo, para mim não ser perturbado, e coloca ali, mas não obedece a palavra, não guarda os mandamentos de Deus, não pratica a palavra de Deus. Não adianta nada guardar a receita e não usar a receita e não seguir a orientação da receita. Não adianta nada. O que adianta é você receber a receita e seguir o tratamento completo para que você seja vitorioso. Outro recebe a receita e olha, recebe a receita e olha: eu não entendo a letra dessa receita, eu não entendo a letra do médico. Muitas pessoas dizem: é difícil entender o que está escrito na receita de Deus, é difícil de entender o que está escrito na Bíblia. Muitos dizem: eu leio e não entendo. Aí quando você vai lá na farmácia, o farmacêutico, ele está treinado, ele olha a receita e diz: o remédio fulano de tal, remédio de nome tal, e diz o nome do remédio, porque ele está treinado para aquilo. Deus tem levantado pastores treinados para ter revelação da receita, para entrar nas profundezas de Deus, para ter sabedoria, revelação e discernimento desta palavra.
Talvez você lê e não entende, mas se você ouvir esta mensagem, esta pregação, você vai entender. Deus vai abrir o teu entendimento, pois Deus tem me dado revelação e sabedoria para te transmitir a palavra de Deus ao teu coração. Então, se você não entender, vá a um pastor verdadeiro e ele vai te orientar. E ele vai te dizer o que está escrito na receita, porque a mente de Deus é maior que a nossa mente, a mente de Deus é profunda, é perfeita. A Bíblia fala lá no livro de Isaías 55, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus são mais altos. Por isso muitas vezes você lê a Bíblia e encontra dificuldade, mas se você orar, se você jejuar, se consagrar e pedir a Deus sabedoria, Deus vai abrir o teu entendimento e você vai entender a sua palavra e vai viver guiado por esta palavra e Deus abençoará a tua vida. Muitos têm usado essa receita de maneira errada. Pastores têm usado essa receita para ganhar dinheiro. Mulheres se dizendo pastoras, com roupas indecentes na internet, dizendo põe no Pix, manda a oferta, manda o dízimo, com roupas indecentes dizendo pregadoras da palavra de Deus, contrariando a receita, contrariando a Bíblia Sagrada, enganando o povo. Não deixe esses manipuladores te enganarem, pessoas que não estão traduzindo a receita de Deus da maneira certa, da maneira correta, que estão usando errado a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para lucro, e até muitas vezes irmãos e irmãs andando errado, achando que são cristãos, sem nascer de novo, sem ter uma vida nova, sem ter libertação, sem ter transformação. Dê lugar para Deus na tua vida e Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, porque esta receita, ela muda a nossa vida, que é a receita de Deus. Aleluia! Eu quero orar com todos vocês nesta hora.